Olá, eu sou o Egídio e nessa aula de hoje a gente está começando uma nova série aqui no canal que é pegar conceitos básicos, disciplinas básicas e trazer ela com correlação clínica. Como assim a gente ficou confuso? Preste atenção. Por exemplo, na aula de hoje a gente vai falar sobre plexo braquial, que relaciona muito de anatomia e um pouco também de fisiologia, mas a priori anatomia. Então a gente vai pegar esse conceito, a gente vai entender a anatomia do plexo braquial e a gente vai fazer correlações clínicas com esse assunto. Como, Egídio? Assiste até o final para você entender como é que vai ser essa nova série aqui no canal. Sim, pessoal, claro, lembrando que você que ainda não é inscrito, clica no botão vermelho que está aí embaixo e deixa o curtir nesse vídeo para ajudar a gente a produzir mais. Isso estimula e até ajuda a divulgar também o vídeo, tá certo? Então não esquece de clicar no inscrever e curtir o vídeo aqui no canal. Sem mais enrolação, curtiu já? Vamos para o vídeo. Então, pessoal, vê só, a gente vai falar um pouco sobre a anatomia do plexo braquial. Então, nesse vídeo você vai saber todos os ramos do plexo braquial, desde a sua origem até os seus ramos terminais. E para começar a falar para vocês, vale lembrar que o quê? Que o plexo braquial ele é formado por inervação do tipo somática, por raízes somáticas. O que é isso, Egídio? São raízes que eu controlo. Por exemplo, meus membros eu não controlo? Então, a inervação dos meus membros são de forma somática. Grava isso aí, anote isso aí. Inervação somática é tudo que eu controlo. Então, vê, ele é formado por raízes somáticas, né, da região cervical, de C5 até T1. O que é interessante? Quando a gente vai estudar plexo braquial, é interessante que a gente divida ele em 5 partes. A primeira parte é sua parte inicial, que são as raízes que saem da medula. Depois, essas raízes vão se juntar ou sozinha e formar troncos. E esses troncos vão se dividir, na verdade. Quando se divide, forma divisões. E depois dessas divisões eu tenho os fascículos, que é a nossa quarta parte, e as últimas os ramos terminais, certo? Então, primeiro ponto da nossa aula, vou falar sobre as raízes. E de antemão já digo a vocês, a nível de raízes, pegando para membro superior, a gente tem que lembrar que ele tem só 2 nervos. Eu tenho esse nervo que é o nervo dorsal da escápula, e eu tenho esse nervo que é o nervo torácico longo. Detalhe importante, pessoal. Anatomia, como qualquer outro assunto, nada mais é do que nomear estruturas. Então, se eu tenho um nervo dorsal da escápula, o que é que eu penso? É um nervo que está indo para o dorso da escápula. Então, já faz uma correlação. Quais são os músculos que estão aqui atrás, o que ele inerva e por aí vai. E o outro é o torácico longo, que é formado por C5, C6 e C7. C5 sozinho, né, forma o nervo dorsal da escápula. E o torácico longo, como eu já falei para vocês, é interessante que vocês anotem essas raízes, por quê? Porque se o paciente tiver uma lesão medular, por exemplo, a tal nível, a nível de C7, ele tem prejuízo, por exemplo, no nervo dorsal da escápula? Comenta aqui embaixo para saber se você está ligado. Mas continuando, o nervo torácico longo, ele é um nervo que vai para o tórax e ele é longo. Qual o músculo está por ali, por exemplo? E aí? A gente fica para um próximo tema, né? Vocês querem que eu fale um pouco sobre musculatura de membro superior? Comenta aqui embaixo também para saber se vocês querem. Então, 2 nervos a nível de raiz. C5, C6, C7, C8 e T1. Certo? C5 com C6, eles são as raízes mais superiores. Então, ele forma o tronco superior. C7 sozinho, ele está no meio, né? Então, ele forma sozinho o tronco médio, no meio, tronco médio. C8 e T1 estão mais embaixo, né? Então, forma o tronco inferior. Qual o detalhe aqui, pessoal? Do mesmo jeito das raízes, nossa segunda parte da aula, que são os troncos, só tem nervo de onde aqui? Do tronco superior. Tronco médio tem nervo? Não. Tronco inferior tem nervo? Também não. Então anota. A nível de tronco, eu tenho 2 nervos. E só do tronco superior. Então eu tenho um nervo supraescapular e eu tenho um nervo subclávio. Olha a nomenclatura desses nervos, pessoal. Então a nomenclatura do próprio nervo já induz qual músculo e qual a região que ele está indo. Por exemplo, o nervo subclávio inerva o músculo subclávio, que está onde? Abaixo da clavícula, né? Subclávio. E enfim, e o supraescapular. Depois dos troncos, né? Eu tenho as divisões. Cada tronco desse vai dar uma divisão anterior e uma divisão posterior. Então eu tenho a divisão anterior aqui, ó, do tronco superior, que se junta com a divisão anterior do tronco médio e forma um fascículo lateral. Eu tenho a divisão anterior do tronco inferior sozinho, ó, forma um fascículo medial. E aqui um macete para vocês. Anota. Todas as divisões posteriores formam um fascículo
posterior. Então, lembra, todas as divisões posteriores formam o fascículo posterior. Tranquilo? Então, acabei raízes, acabei tronco, acabei divisões. O que é que eu vou agora? Para a nossa quarta parte, que são os fascículos. Então, nós temos 3 fascículos do plexo braquial. O fascículo lateral, que ele está mais lateral, ele está voltado para o ombro, mas isso aí ele recebe esse nome porque no meio desses fascículos tem a artéria axilar. Aí esse fascículo lateral ele está lateralmente, e a artéria axilar, que estaria mais ou menos aqui no meio. Eu tenho um fascículo medial, que está medialmente, a artéria axilar, e que está atrás é o fascículo posterior. Por isso a cor está diferente aqui para vocês. Então, detalhe, fascículo lateral, eu tenho 2 nervos. Na verdade, 3, mas considera 2, que é propriamente dele, e ele contribui para 1. Não é um fascículo lateral, então ele manda um nervo para a região do peito. Só que eu tenho 2, um lateral e um medial. Então, do fascículo lateral sai o peitoral lateral. Além dele, sai quem? O nervo músculo cutâneo, que é um ramo terminal, certo? E ele contribui com a raiz para a formação do nervo mediano. O nervo mediano é formado tanto pelo fascículo lateral como pelo fascículo medial. Então, o fascículo medial, preste atenção, ele tem 3 nervos, que não são os terminais, um terminal e a contribuição para o mediano. Lembra, fascículo medial, tem medial no nome. Então, ele dá 3 nervos mediais. Cutâneo medial do braço, cutâneo medial do antebraço e peitoral medial. Os 3 têm medial no nome, certo? Depois ele dá quem? O nervo ulnar, que está aqui, ó, que recebe esse nome porque segue o trajeto da ulna, certo? E a contribuição para o nervo mediano. Além disso, eu tenho o fascículo posterior, né? Que é nosso terceiro fascículo aqui. Aí o fascículo posterior tem um pouquinho mais de nervo, viu, pessoal? Então preste atenção. Eu tenho 3 que não são terminais, que estão aqui, ó. Subescapular superior, subescapular inferior e no meio deles o tóraco dorsal, que também pode ser chamado de subescapular médio. E o fascículo posterior, com ramos terminais, anota nervo axilar, que vai para a axila, e o nervo radial, que segue o trajeto do rádio, passando aqui posteriormente ao húmero e desce para a região do antebraço. Tranquilo? Então a gente viu aqui basicamente todos os nervos do plexo braquial, mas não acabou ainda. A gente tem que lembrar que esses ramos terminais, nervo músculo cutâneo, que vem do fascículo lateral, nervo mediano, que recebe contribuição de 2 fascículos, nervo ulnar, nervo radial, nervo axilar, eles têm importância clínica relevante em relação ao membro. Por exemplo, o nervo músculo cutâneo ele é responsável por fazer a flexão de cotovelo. Lembra quando você está na academia lá, você pega um peso e começa a levantar assim, ó, malha no bíceps, né? O que é isso que está fazendo? Ativando o nervo músculo cutâneo, que está contraindo o seu bíceps e outros grupos musculares, para fazer a contração aqui, ó, e flexão do cotovelo. A mesma coisa ocorre quando você vai lá tríceps braquial, né? Ah, vou para a academia malhar tríceps. Aí tu pega lá as cordinhas e fica malhando o tríceps. Quem é que tu está ativando? Nervo radial, que inerva o tríceps braquial e vem do fascículo posterior. Qual o detalhe? Vamos pensar numa clínica, por exemplo. O paciente, por algum motivo, teve uma lesão de nervo músculo cutâneo ou pegou um fascículo lateral ali. O que é que pode acontecer? Qual o principal prejuízo desse paciente? Ele vai deixar de flexionar o cotovelo. Só isso? Não. Aí você precisa aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Como também, por exemplo, se ele tiver uma lesão de nervo radial aqui a nível de plexo braquial, aqui bem proximal, o que é que pode acontecer? Ele pode deixar de fazer a extensão de cotovelo, né? Inervar o tríceps braquial. Mas é só isso? Não. Tem um monte de músculo que esses nervos inervam. Então é por isso que a gente precisa aprofundar um pouco mais o conteúdo. Mas nesse vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês justamente isso. A anatomia propriamente dita e como é que a gente pode pegar conceitos e trazer isso para a clínica, que a gente pegar um paciente com algum déficit motor e raciocinar assim, certo? Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, assina o canal, não esquece disso, e te espero no próximo vídeo. Deixa teu feedback também, o que é que tu achou, e sugestões para os próximos vídeos. Até mais!